Vamos nos sentando. Como Marquinhos falou, nós tivemos uma manhã muito abençoada, muito especial, o culto da família pela manhã, foi um tempo extraordinário e Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui também nessa noite. Que bom, né? Almoço, uma agenda cheia, isso é muito bom. Se você leu por acaso o resuminho, que é assim, toda semana, lá pelo meio da semana, André entra em contato com a gente, quem vai pregar no domingo, e a gente passa o tema da palavra com um textozinho sobre aquele tema. Então, se você leu o que eu escrevi, deleta, porque eu não vou falar nada disso. Nada disso. Estava prontinha a palavra. Hoje de manhã Deus me falou no culto: muda a palavra. Quem me conhece sabe que o desafio, porque eu sou daquelas que organiza a semana, né? Na quinta-feira já estou desesperada com a palavra de domingo, e Deus disse: não é nada disso. Então, não estou entendendo nada. Essa palavra foi uma palavra que eu desenvolvi para um jantar de casais que eu fui ontem ministrar. Também não entendo porque que eu jantar de casais tem nada a ver, tem nada fazendo sentido nenhum para mim, mas enfim. E aí Deus me falou: essa é a palavra de hoje. Então, meu querido, segura, recebe, porque eu não estou entendendo nada, mas tudo bem, vamos, que Deus sabe o que faz, a igreja é dele. Eu quero falar hoje com você sobre sintonia. Sintonia. Uma igreja, um povo precisa caminhar em sintonia. Uma família caminha, progride debaixo de uma sintonia. Por isso eu falava agora de futuro, de direcionamento. E a história que nós vamos falar, nós não vamos ler o texto todo, porque são 2 capítulos longos, que ficam lá em Números 13 e 14. Mas se você quiser abrir, alguns textos a gente vai pensando dali, mas eu vou fazer um resumo da história para a gente entender qual é o propósito de Deus e que Deus está querendo nos falar nessa noite. Então abra lá Números 13 e 14. O contexto dessa história é o seguinte: o povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Estavam às portas da terra prometida, um lugar chamado Cades Barneia. Assim, em poucos dias eles estariam entrando na terra prometida. Porém, Deus dá uma ordem a Moisés e diz: Moisés, separa 12 homens, um de cada tribo. Esses homens vão ter uma tarefa especial. Essa tarefa é visitar Canaã, a terra prometida, e fazer um relatório sobre tudo o que eles encontrarem ali. Eu quero que eles vejam qual é a situação da terra, se a terra é fértil, se a terra é boa, se tem matas, como é o povo, como o povo vive, como são as cidades. Faça um relatório completo de tudo o que há em Canaã. A terra que Deus havia prometido que daria por herança aquele povo, que até então era um povo que vivia dentro do Egito como escravo. E agora Deus tira o seu povo do Egito rumo a uma terra que Deus já havia prometido lá a Abraão lá atrás. E esse povo então fica aguardando no deserto até que por 40 dias esses espias vão olhar a terra e fazer um relatório minucioso sobre tudo que encontram naquele lugar. É interessante porque Deus é estrategista. Uma coisa que você já deve ter percebido e que você precisa entender é que Deus não faz nada sem uma estratégia, sem um propósito, sem um motivo de ser. Tudo tem uma razão de ser. Mesmo que às vezes a gente não entenda ou não compreenda de imediato, Deus tem uma estratégia em tudo.
Quando ele manda Moisés dar essa ordem ao povo, ele dá uma rota. E ele diz: olha só, eu quero que esses espias desçam para Canaã pelo sul. Era uma rota em que aqueles homens encontrariam o terreno mais fértil daquela região. Eles passariam pelo melhor daquela terra, indo por aquele caminho do sul. Outra estratégia de Deus era: separe não só qualquer um de cada tribo, mas eram os príncipes, os líderes de cada tribo, das 12 tribos. Por quê? Qual é o propósito de Deus? Quando esses homens voltarem, animados, motivados, para entrar na terra prometida, o povo vai ser contagiado com esse ânimo, com essa motivação. Então, que sejam pessoas que tenham peso na sua palavra, que sejam líderes, que sejam príncipes de cada lugar. Outra coisa que Deus faz, Ele escolhe o tempo certo, porque Deus consegue articular todos esses detalhes. Era o tempo fértil, era o tempo dos frutos estarem brotando e de colheita, principalmente o de uva. Então Deus arma todo esse esquema para que esse grupo muito seleto de pessoas estivessem indo pelo caminho do sul e se deparassem com o melhor daquela terra, visse tudo que aquela terra tinha para oferecer e voltassem animados, com o objetivo de motivar todo o povo a entrar em Canaã. Esse era o propósito de Deus. Esses homens vão então para Canaã, passam 40 dias visitando a terra de Canaã. Voltam depois de 40 dias, eu imagino a expectativa do povo, todo mundo naquela, que será que eles viram, como que é, né? O povo já animado, como que vai ser tudo isso. E voltam esses 12 espias. Diz o texto que você vai ler durante a semana, Números 13 e 14, eles voltam muito animados e contando das coisas maravilhosas que haviam ali. Inclusive trazem um cacho de uva tão grande que 2 homens carregavam um cacho de uva, para ter uma noção da prosperidade, como a terra era fértil ali. E esses homens voltam então com uma série de pontos no seu relatório muito positivos. A terra de fato é maravilhosa, é uma terra fértil, tem muitos frutos, diversos tipos de frutos. É uma terra que, como Deus falou, de fato mana leite e mel. E falaram uma série de coisas, aí eles levantaram, mas tem sempre um mais na história, né? Mas é uma terra que tem cidades fortemente muradas, tem grandes guerreiros, homens fortes, grandes. E aí começa uma questão de sintonia. 10 desses 12 espias têm uma determinada sintonia. E 2 desses espias têm uma outra sintonia. Quando eles começam a falar das dificuldades, o povo começa a murmurar e reclamar e começa a se apavorar e perde a visão de que Deus tinha dito para eles entrarem na terra. Se tornam incrédulos, duvidosos, questionando as coisas. E começa aquele movimento contagiante, negativo, enquanto esses 2 homens que a Bíblia diz que, como Caleb, tinham um outro espírito, tinham uma visão diferenciada, gente. Que isso, hein? Voz do que clama no deserto. Estou me sentindo João Batista. O que houve aqui, gente? Estava muito baixo mesmo? Estava normal agora? Eu, hein? Tá bom, vamos nós. Então eles trazem esse relatório. E 10 desses 12 trazem um relatório negativo.
De fato, a terra é boa, tem muitos frutos diferentes que o paladar do Egito não tinha aquele sabor das frutas que haviam em Canaã. Eles eram escravos, eles não tinham muita alternativa de sabores. E de fato tudo isso era verdade, mas era impossível. Era impossível continuar, eles não tinham nenhum exército, eles não tinham preparo para enfrentar aquelas cidades fortemente muradas. Não havia condições. Esse é o relatório, essa é a sintonia de 10 desses espias. A sintonia do que é natural, do que os olhos veem, das impossibilidades, das lutas, das dificuldades. De fato, meu querido, não há terra prometida, não há promessa que concretize na nossa vida sem que haja desafios, sem que haja lutas, sem que haja peleja. É imaturidade nossa pensar que tudo vai ser muito fácil. Ontem eu falava essa palavra para casais. E eu falava sobre a questão do contexto familiar. Às vezes a gente quer uma família toda caminhando com o Senhor e a gente acha que as coisas vão acontecer assim. Um pozinho de pirlim-pim-pim vai cair e tudo vai acontecer. E não é assim. Existem promessas, existem bênçãos, existem sonhos de Deus para a nossa casa, para o casamento, para a família. Mas envolve luta, peleja, envolve ter confiança, envolve ser corajoso, envolve dar o primeiro passo e seguir em frente. Esses 10 homens se amedrontam com o que eles viram de negativo, que era muito menos do que tinha de positivo na terra, e eles começam a perder a fé. A sintonia que havia entre esses 10 era uma sintonia de andar pelo que vem, de andar pelo natural. Se você for fazer um projetozinho, uma conta ali, não fecha. Um povo que acabou de sair escravo do Egito, não tinha estrutura nenhuma, nem como nação, porque não tinham recebido nem ainda as leis, não tinham nada ainda. Como que esse povo se organizaria para conquistar uma terra? Não tem lógica nenhuma. Mas eis a novidade: Deus não tem lógica nenhuma. Ele não tem responsabilidade nenhuma com lógica alguma. Ele faz umas coisas doidas, igual hoje, que eu não sei nem por que eu estou falando isso. Ele faz, e é problema dele, é questão dele. Então esses homens começam a fazer aí uns cálculos racionais, lógicos. Quantos de nós caminhamos pela lógica, não é? Pelo que é racional, o que é plausível, o que fecha conta. Quantos de nós? Só que Deus nos chamou para vivermos numa outra dimensão, meu querido. Deus nos chamou para vivermos e caminharmos numa dimensão do sobrenatural em que muitas coisas não fazem sentido. Não tem lógica alguma. E por isso que esses 2 homens, eles tinham um outro espírito. O alinhamento deles, a sintonia que esses 2 homens têm, é de andar no sobrenatural. Caleb se levanta diante daquele povo e diz: gente, quem nos prometeu foi Deus. Então ele vai dar um jeito. Se tiver que vir um exército extraterrestre para acabar com tudo, ele vai dar um jeito dele. Mas sabe o que acontece? O povo fica tão contaminado por aquele relatório negativo que o povo começa a murmurar. E com a murmuração gera incredulidade. A murmuração gera rebeldia contra os líderes. E eles começam a se levantar, dizendo assim: nós devíamos ter ficado no Egito, vamos voltar para o Egito. Gente, olha só, falando de lógica. Que lógica tinha um povo que tinha acabado de sair, escravo,
estavam clamando a Deus porque queriam sair do Egito, não suportavam mais, haviam perdido seus pequenos, seus bebês, porque o faraó mandou matar, viviam sob uma opressão superior a qualquer coisa, clamando a Deus que levantasse um libertador. Deus levanta Moisés, e esse homem tira, no meio das 10 pragas, em que era um milagre atrás do outro, era o sobrenatural acontecendo o tempo todo. Eles passam o Mar Vermelho a pés enxutos. Imagina um povo que viu e viveu tudo isso. E num momento como esse, a incredulidade, o questionamento, a dúvida, a rebeldia toma o coração de tal forma que eles começam a dizer: queremos voltar para o Egito. Imagina coisa pior, voltar para o Egito. E eles começam a se levantar contra Moisés e Arão, querendo apedrejá-los, porque disseram: esses homens são loucos, como que nos tiraram de lá? A gente estava tão bem lá, era tão maravilhoso o Egito. Porque a gente é assim, né? A gente esquece com uma facilidade. O foco só na dificuldade, nos impedimentos, no que não daria certo, no que seria luta. E esses 2 homens que tinham um espírito diferenciado, esses 2 se levantam, e Caleb diz: querido, se o povo de Deus, se Deus mandou, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, as coisas vão acontecer, vamos crer, nós caminhamos debaixo de uma palavra, de uma direção que Deus nos dá. E aí, nesse contexto todo, o povo se levanta com essa murmuração, e esses 2 se levantam de forma diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante: murmuração é uma praga. Existem muitas coisas que Deus não gosta, mas existe uma coisa que Deus abomina, e o nome é murmuração. A gente pensa assim: deve ser adultério, deve ser assassinato. É murmuração. E aí, vamos combinar aqui entre nós, que ninguém nos ouça. Quem não tem problema nessa área? Quem não é muitas vezes seduzido pela tal da murmuração, e aquilo começa a vir de dentro da gente, né? Assim, sobe aqui assim, ó. A língua fica... E aí você começa, e reclama disso, reclama daquilo, e reclama do governo, e reclama da rua, e reclama da pessoa lerda da frente do carro, e reclama de não sei o quê, e aí você começa a entrar nesse ambiente de murmuração que contamina. Sabe por que Deus abomina? Porque contamina quem está perto de você, contamina a sua família, contamina seus filhos, contamina os amigos, as pessoas ao redor. Você ter um murmurador perto de você é uma boa probabilidade de você ser contaminado e começar a murmurar também, porque vai envolvendo as pessoas. Nesse contexto, o povo todo foi contaminado por essa murmuração a partir daqueles 10 homens. 10 homens que influenciam todo um povo, murmurando, reclamando, levantando os pontos negativos. E daqui a pouco a coisa estava tão fora de controle que eles já estavam assim, excedendo na sua imaginação. Nós somos como gafanhotos, eles vão nos pisotear, vão acabar com a gente. Ninguém falou, não era esse o retrato. Que a murmuração faz a gente ver as coisas de uma forma deturpada, ampliada. Por isso, meu querido, abrindo aí um parêntese, quando você sentir essa tentação, quando a sedução da murmuração começar a chegar até você, eu tenho procurado fazer o seguinte: fecha a boca, entra no seu quarto e fala com Deus.
Eu geralmente faço assim: Senhor, eu tenho essa queixa, eu estou danada da vida por causa disso, daquilo, aquilo outro, e é isso, mas Senhor, eu não quero murmurar, porque eu sei que o Senhor abomina murmuração. Me ajuda a lidar com essa situação. Porque às vezes a gente é tão desavisado, é tão descuidado, que quando a gente vai ver, a gente está murmurando de tudo, com tudo e para todo mundo, contaminando todo o ambiente ao nosso redor. E às vezes a gente não entende por que na nossa casa há um ambiente de discórdia, de insatisfação, um ambiente ruim, porque a gente mesmo gerou essa contaminação no ambiente da nossa casa, através dos nossos relatórios. Meu querido, se a gente quiser, relatório negativo não falta. É verdade ou não é? Só na minha vida? Mas tem muita coisa. Basta ver o jornal, as notícias, tem muita coisa negativa. Agora, a gente pode escolher ter um prisma da vida, uma sintonia ligado àquilo que é sobrenatural, ao que Deus, como Deus está vendo e gerenciando toda essa situação. São duas situações completamente diferentes. 10 sintonizados nas dificuldades. 10 conseguem contaminar todo o povo com um discurso negativo, um discurso de derrota, um discurso de vamos voltar para o Egito. E todo mundo, vamos voltar para o Egito. Todo mundo, né? Ontem estava todo mundo detestando, hoje está todo mundo querendo voltar. E de rebelião e de revolta contra Moisés e Arão, que eram os líderes, mas outros 2 tinham um espírito diferenciado. O texto está lá em Números, e esse eu queria muito que você abrisse, Números 14, versículo 24. Como Deus define, como Deus olhava esses homens. Aqui ele fala especificamente sobre Calebe, mas se aplica também a Josué. Números 14, 24. Abre aí, por favor. Diz assim: porém o meu havia um outro espírito, um outro fôlego, uma outra mentalidade que diferenciava. Eram todos príncipes das suas respectivas tribos, mas esses 2 homens tinham um espírito diferenciado, uma mente diferenciada. O primeiro grupo de sintonia, então, era esse grupo que tinha uma visão do natural, do que os olhos podiam ver, das dificuldades, que haviam de fato muitos guerreiros, cidades fortemente muradas, de fato haviam todas essas dificuldades. Deus nunca disse que seria fácil, que seria tudo, eles iam entrar na terra prometida e tudo, ia ter uma faixa, costumo falar isso, né? Ia ter uma faixa lá, seja bem-vindo a Canaã. Claro que não. Mas era assim, né? E a gente pensa assim também. Entra num casamento, ou a vida familiar, ou um trabalho, e a gente acha que tudo são flores, tudo lindo, será tudo maravilhoso, porque Deus está nesse lugar. Meu querido, nada nessa vida não custa peleja, resistência, esforço. Tudo é uma questão de investimento e esforço. Tudo nessa vida. A segunda sintonia era esses que tinham um outro espírito, que viam a coisa de uma maneira sobrenatural, viam as necessidades. Eles não tiveram um relatório diferente do que os 10 tiveram. Eles eram realistas, eles não eram negacionistas, no sentido de dizer, não teve problema nenhum, tudo maravilhoso. Não, eles eram realistas como os outros, de fato existem todos esses problemas. Acontecem, todas essas coisas de fato acontecem. Agora, nós caminhamos, nós somos o povo de Deus, nós caminhamos debaixo de uma palavra, nós caminhamos debaixo de uma promessa que Deus nos fez.
Foi Deus que nos tirou do Egito. Foi Deus que fez coisas maravilhosas para que chegássemos até aqui. Ele não nos deixaria ficar no meio do deserto. Sintonia. Qual é a sua sintonia, meu querido? Existe um princípio bíblico que diz o seguinte: casa dividida não subsiste. É um princípio bíblico. Um território, um reino dividido não subsiste. Quando a gente tem várias sintonias diferentes, a coisa não anda, não vai para frente. É o desafio de muitos casais, por exemplo. Cada um está numa sintonia. Aí um puxa para frente, outro para trás. E aí o que acontece? Não sai do lugar. Não vai nem para frente nem para trás. Vê como a sintonia é importante. Você tem um grupo, tem um ministério, tem que haver uma sintonia, senão as coisas não caminham, as coisas não acontecem. E o interessante da gente pensar sobre essa coletividade é que o objetivo é justamente para que um ajude o outro. Não é todo dia que você está cheio de fé, andando no sobrenatural, acorda de manhã falando já em línguas, aquela coisa espiritual. Não é todo dia que é assim. Às vezes você precisa de alguém ali do seu lado que te dê a mão, que te fortaleça, porque você está entrando na rota da murmuração legal mesmo, de cabeça. E aí tem o outro que equilibra as coisas. Tem aquele outro da célula, do ministério, do ministério da igreja ou da igreja em si, que te ajude a colocar você de novo no trilho e equilibrar essas sintonias. Então, a murmuração é esse perigo que nós todos passamos. Se você for ler o texto todo de Números, você vai ver que Deus se ira de tal forma, como poucas vezes a Bíblia diz com relação ao seu povo, ele chega a pensar a destruir todo o seu povo. E como ele propõe a Moisés recomeçar uma nova nação a partir da família de Moisés. E Moisés diz: Senhor, Moisés argumenta a favor do povo. Era um libertador, o chamado dele era de ser libertador. Ele havia sido criado para isso. Ele foi tirado das águas para ser um libertador, ele foi treinado no palácio para ser um libertador. Ele aprendeu a amar aquele povo e ele se coloca entre Deus na sua ira e o povo, e ele clama pelo povo e diz: não, Senhor, o que os outros povos vão dizer? Os outros povos já sabem que esse é o seu povo, quem o Senhor escolheu. Eles vão achar então que o Senhor é um Deus vingativo, que o Senhor é um Deus que não tem poder. Vamos tentar de novo. E aí Deus estabelece uma punição. Deus muda a rota daquele povo. E Deus diz assim: agora Moisés faz um 360, vai para o lado do norte, porque eu vou conduzir o povo para uma outra direção. Esse povo fica durante 40 anos vagando pelo deserto. Você já imaginou que era um povo que esteve na porta de Canaã? Prestes, em poucos dias eles estariam entrando em Canaã. Se não fosse essa atitude, se não fosse essa murmuração do povo, essa dureza de coração do povo, eles estariam em pouco tempo na terra prometida. Mas Deus diz assim: não, esse povo vai ficar rodando pelo deserto durante 40 anos, até que todos dessa geração morram. Apenas Josué e Calebe vão entrar na terra prometida. Uma outra geração tinha que se expressar, tinha que aparecer, tinha que surgir, tinha que ser treinada para serem de fato libertadores
conquistadores da terra prometida, porque aquela geração não estava preparada, não se colocou na posição na hora certa. 40 anos. Aqueles espias passaram 40 dias vagando por Canaã, anotando todos os detalhes sobre a terra prometida. E Deus diz assim: um dia de murmuração a ser pago por 1 ano, 40 anos no deserto. Para você ver um nível de erro aos olhos de Deus quando se fala de murmuração. Às vezes a gente tem um código de valores bem diferentes, né? A gente acha que alguns pecados, como a gente costuma dizer, são pecadões, são mais feios. E aí a gente se espanta ao ver que para Deus o pior de todos é a murmuração. Por causa da murmuração, o povo ficou vagando no deserto 40 anos. Deus esperando passar uma geração para que viesse outra, capaz de crer, capaz de ter uma sintonia no sobrenatural e entrar na terra prometida. Eu não sei quanto a você, mas o meu clamor em relação a Deus, em direção ao Senhor, tem sido: não deixe passar da minha geração o que tem que ser feito. A próxima geração vai ter outros desafios e compromissos, mas eu não quero ser encontrada no débito daquilo que é para que a minha geração faça. Você na sua geração. Porque, meu querido, às vezes por escolhas nossas, uma geração passa. Às vezes os nossos filhos e os nossos netos vão ver e vão realizar coisas que era para nós realizarmos, mas por causa de incredulidade, por causa de murmuração, por causa de resistência, nós não conseguimos realizar. Uma nova geração teve que ser forjada, preparada no deserto, para que tivessem condições de entrar na terra prometida. Há uma frase que a gente fala, que a gente ouve muito falar, que diz: o seu deserto é do tamanho da sua língua. Já ouviu essa? Essa é bem leve, né? Leve. Muito light. E é verdade. Quanto mais você murmura, reclama, faz manha com Deus, meu querido, pode fazer uma tenda no deserto, porque vai ficar. E fica rodando, e nunca chega à terra prometida. Por quê? O deserto é do tamanho da sua língua. Quanto mais você reclama e murmura, mais tempo você fica. Meu querido, nós somos um povo. Nós estamos reunidos aqui como uma família de Deus. Nós somos corpo um dos outros. Existe algo que nos liga, que não é só a gente chegar aqui e assistir a um culto e ir embora. De acordo com o Novo Testamento, nós somos família de Deus. Foi essa a expressão que Deus deu para quem é igreja. E é importante que o povo de Deus, a família de Deus, ande em sintonia com os propósitos que Deus tem. Apesar de todas as nossas diferenças, que são muitas, cada um pensa de um jeito, cada um tem um histórico, cada um tem um nível acadêmico, social, as diferenças são todas. Porém, Deus nos colocou juntos para caminharmos como povo, para andarmos como povo. Existem coisas que a gente realiza como povo e há coisas que a gente realiza individualmente. Há pecados que a gente peca como povo e há pecados que a gente peca individualmente. Nesse caso, todo um povo foi condenado a 40 anos no deserto, porque foi um pecado coletivo. O povo todo murmurando. Tinha aquele alinhamento, aquela sintonia de caminhar no sobrenatural. Outro tinha a sintonia, a caminhada no sobrenatural.
O Senhor nos deu uma palavra, o Senhor nos deu uma direção, então vamos embora. Vamos encarar, seja o que for que vier pela frente. Meu querido, em que sintonia você e sua casa têm estado? Qual tem sido a sua escolha de sintonia? Vamos ler lá Números 13, 30. Olha só, o melhor antídoto para essa praga chamada murmuração. Números 13, 30, diz assim: então Caleb aquela contaminação do povo todo murmurando. Caleb se levantou e presta atenção para esse antídoto. Sabe o que ele fez? Mandou todo mundo se calar. Cala todo mundo, silêncio. Sabe por quê? O problema da murmuração está na língua. E é o que um fala, entra no ouvido do outro. E aí é o que o outro ouve, é o que o outro fala. E assim vai a contaminação. Quando a murmuração te alcançar, meu querido, cala. O antídoto é esse. Fica quieto, porque você vai pecar, peca sozinho, não leva os outros a pecar junto. Cala. Ele se levanta com autoridade e manda que todos se calem. E diz: gente, parou. Eia, vamos para dentro. Vamos embora. Se Deus prometeu, foi Deus que nos deu, Ele vai dar um jeito. Nós não caminhamos pelo natural, nós caminhamos pelo sobrenatural e Deus vai dar uma solução. A melhor solução é o silêncio. Se você for lá adiante na história, depois lá no capítulo 26, quando o povo finalmente entra na terra prometida, o texto diz que somente Josué e Caleb entram na terra prometida. Toda aquela geração morreu no deserto, porque murmuraram. E a murmuração roubou a fé, a confiança, o acreditar, o crer em Deus. Morreram no meio do caminho. Estavam na porta de Canaã, meu querido. Agora pensa bem, esses dois foram dois que entraram na terra prometida. Esses dois, eu imagino assim que diariamente eles se lembravam do que era aquela terra. Já imaginou você morando, vivendo 40 anos no deserto, pensando que você poderia estar lá, na Nova York da época, e você ralando no sol quente, no deserto que não tem nada? Eu imagino que todos os dias, esses dois que tinham visitado o seu futuro, ido lá no futuro e visto o que Deus tinha para eles, todos os dias eles pensando e refletindo sobre aquele lugar, que era o lugar que, se fosse por Deus, eles já estariam lá, mas por causa da murmuração continuavam no deserto. Eu imagino os dois comendo maná todo dia. Maná devia ser maravilhoso, mas todo dia, pode imaginar? E eles pensando naqueles frutos maravilhosos, em toda aquela bonança que eles viram na terra prometida, e eles sem poder saborear nada daquilo. Passaram 40 anos sonhando com aquele futuro que eles tinham visto, mas não tinham entrado ainda. Os dois passaram os 40 anos sonhando com aquele futuro, com aquela promessa do Senhor, lembrando do que eles tinham visto, do que eles haviam vivenciado e pensando o quanto que os meus filhos poderiam estar usufruindo disso, o quanto nós já poderíamos estar já instalados lá, mas estamos aqui. Concluindo, nós somos um povo, meu querido, nós somos uma igreja, nós somos uma família espiritual, chamada Oficina de Vidas. Precisamos escolher que sintonia nós vamos caminhar.
Ou nós caminhamos pelo que é lógico, pelo que é objetivo, o que é natural, o que está dentro dos padrões, do esperado, ou nós caminhamos, entendendo que temos um chamado de caminhar no sobrenatural, de alcançar coisas que Deus tem colocado no nosso futuro, mas que não serão fáceis de conquistar, porque nada é fácil. Você pelejar por um filho não é fácil. Você ter um bom emprego não é fácil. Você conquistar a casa própria não é fácil. Nada é fácil. Depende de esforço. Assim como nós, como família, nós precisamos ouvir. Deus já tem nos falado sobre planos que Ele tem para essa família chamada Oficina de Vidas. Planos que ele tem a longo prazo, a médio prazo. E aí a gente para, né, Júnior? E fica lá pensando, vai começar por onde? Faz o quê? Pega os planejamentos, faz o quê? Chama não sei quem. E, né, o que faremos nessa situação? Meu querido, presta atenção, a palavra hoje é eia. Vamos para frente. Vamos embora. Como é que vai ser? Vamos fazer conta? Não faz conta. Não faz conta. Porque se fizer conta, meu querido, não coloca um quadrinho ali que seja. Aqueles que são mais antigos na igreja viveram a experiência em que nós levantamos esse templo. Levantamos, não com todo o acabamento, em 11 meses. Explica um negócio desse. Eu não tenho explicação nenhuma. Não tínhamos um tostão. Tínhamos que sair do século. Levantamos aqui, viemos para cá sem parede, né? Ótimo, era um vento só. Isso aqui era barro, não era nem aqui, o altar era ali. 11 meses nós estávamos instalados aqui. Não tinha banheiro, cada um tinha que trazer seu piniquinho de casa. Lembra-se? Essas coisas a gente não conta. Por que agora seria diferente, meu querido? Não vai ser. Agora, a escolha da sintonia que nós vamos nos sintonizar é de cada um de nós. Ou a gente fica parado, sentado, esperando ter uma conta bancária de não sei quantos milhões para a gente poder fazer as coisas, ou a gente encara, vamos embora e seja o que Deus quiser, porque é assim que Deus age. Semana passada ouvimos o testemunho, fiquei tão feliz de ouvir o testemunho de Suelen. É assim que Deus age, meu querido. Deus não dá provisão para depois então a gente caminhar. Deus não faz primeiro para a gente dar, agora eu estou seguro, então vamos embora. Não, é realmente lançar o pé e ir caminhando, e Deus vai colocando o fundamento embaixo e vamos embora. E é assim que funciona. Sintonizar não no natural, meu querido, mas no sobrenatural. Caminhar sobre palavras que Deus tem liberado nesse lugar. Isso serve para você e na sua casa também. Não são palavras jogadas ao vento, uma palavra tão bonita. Não, tem que fazer um efeito na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na peleja que você está enfrentando hoje. Tem que fazer efeito lá. Não é só uma palavra bonita. Deus tem nos dado palavras, meu querido. Deus tem nos dado direcionamento sobre esse tempo, sobre esse momento, sobre a igreja. Agora falando como povo, como família. Para nós voltarmos à construção, ao acabamento dessa casa do Senhor. Precisamos de uma igreja sintonizada. Não acontece com eu, Júnior, Juliano, Suelen só. Tem que haver um só espírito, de preferência de Caleb e Josué, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem nada a dizer, cala. Então, não é mesmo? Bom, precisamos de uma igreja sintonizada, não no natural, mas no sobrenatural. E aí a pergunta é, com quantos de vocês eu posso contar? Com quantos nós podemos contar? Apóstolo, não tem um tostão no bolso. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de sintonizar a visão.
primeiro passo. Isso é decisivo. Como vai ser daqui para diante? Nem eu nem Júnior sabemos, mas vai acontecer. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu deixei a oferta para o final porque a minha ideia era te contar essa história do aterro. Alguns já sabem que eu já tenho contado. Porque Deus vai confirmando, né? A gente tem assim, o desejo do nosso coração, a gente tem palavras que Deus levanta através de profetas, para a gente entender que esse é um tempo da gente voltar a arregaçar as mangas para o que Deus quer fazer nesse lugar. Mas Deus vai usando também sinalizações. E esses dias eu estava lá na hidroginástica, uma pessoa que é assim, uma família bem tradicional aqui do lugar, não são crentes, não são de igreja nenhuma, mas nós os conhecemos há muito tempo, não temos muita afinidade, mas desde a época do pastor Ricardo. E ele me parou na rua e falou assim: pastora, vocês estão precisando de aterro lá na igreja, né? Eu, aquela cara de que não entende nada de obra. Eu pensei, aonde vai colocar? Aí eu lembrei lá atrás. Eu falei, Ele falou, pois eu estive, eu não sei se alguns souberam, mas essa rua foi refeita, né? Foi consertada, parte de esgoto que não tinha, essa rua de trás. A nossa igreja dá acesso aqui por trás. Mas a rua não tem nem o pavimento, não, o aterro. Ficou, entendi, tem que orar sobre isso. Enfim, e aí ele falou, eu estive lá e eu vi que de acordo com o nivelamento da rua, a igreja vai ficar abaixo, vai precisar dessa parte aqui fazer um nivelamento, colocar aterro, para o futuro, o que vocês forem construir lá, senão isso vai dar problema, em chuva, uma série de questões. Então, eu quero doar esse aterro. Então tá. E ele assim, quantos metros quadrados? Eu falei, não tenho nenhuma ideia. Que dia que a senhora está lá para eu ir ver? Eu falei, misericórdia, eu sei nada. Eu falei, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí eu dei as informações que eu sabia, né? A igreja, o terreno todo são 5.000 metros quadrados, aquela de que estava entendendo, né? Não sabia nada, é só isso que eu sei. A parte construída, mais ou menos 1.000 metros quadrados, entendo horrores. Ele, e aquela parte de trás? Eu não tenho a menor ideia. A menor ideia. Quanto precisa de aterro? Menor ideia, meu amigo. Mas olha só, se você quer doar, amém. Liguei para Júnior, né? Mandei recadinho, Júnior, pelo amor de Deus. O homem quer vir aqui, quer ajudar, e a gente precisa abrir um acesso ali para que caminhão entre e dar uma direção para o homem, que eu não tenho nenhuma, não sei nem. Tem que marcar um dia para ele viver e tal. Quer dizer, vê como Deus faz as coisas. Do nada, uma pessoa me aborda, que é uma pessoa que nem tem grandes afinidades nem nada, oferecendo. Ele falou assim, eu faço o cálculo de uns 100 caminhões. Meu Deus do céu, vai virar um monte de irmão aqui atrás. Na minha cabeça é assim, né? Noção nenhuma de 100 caminhões. O que é 100 caminhões? Eu sei lá. O que é 100 caminhões? Aí eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou procurar saber com aquelas pessoas que entendem, né, que estão nessa área, e eu entro em contato com você e nós ficamos então de verificar essa situação. Mas Deus começa a mover pessoas. Júnior tem falado aqui de pessoas que têm sido incomodadas. Uma pessoa que nem da igreja não tem vínculo nenhum com a igreja, que esteve nessa rua de trás. Alguém já esteve nessa rua de trás? Eu nunca tive. Ele esteve. E ele viu que estava precisando de aterro aqui atrás. Coisa que nenhum de nós viu. Como é que pode, né? E Deus levanta essas pessoas, começando a nos impulsionar e dizer, está na hora de vocês se levantarem e começarem a agir, porque a provisão quem dá sou eu que trago a solução, o negócio é vamos embora, partir para dentro, não é sentado que as coisas vão acontecer, não foi assim que tudo isso foi construído. Então, meu querido, eu queria que você ficasse de pé.
Como eu falei, eu não tinha nem ideia de trazer essa palavra, de fazer essa aplicação hoje, mas Deus me incomodou nessa manhã. Também não entendo porque hoje, né, em que a gente já teve o culto da manhã, muitos estiveram pela manhã, nem todos estão aqui, mas enfim, eu já desisti de entender Deus. Ninguém explica Deus, é a tal da história. Então, sei lá, Deus que sabe, e vamos que vamos. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. Queria que o louvor estivesse tocando uma musiquinha aí de fundo. Eu quero que você feche seus olhos. E a primeira coisa é a sua disponibilidade de entrar em sintonia naquilo que Deus tem colocado no coração dos líderes dessa igreja. O que Deus tem nos impulsionado. Como vai ser? Quando vai ser? Nós não sabemos. Precisamos, inclusive, de oração em relação a isso, a direção do que precisa ser feito. Mas nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos um povo. E um povo só caminha quando há sintonia. Então, qual é a sua decisão como oficina de vidas? Caminhar no natural, tá bom assim, eu tenho minha cadeirinha aqui, tá tudo maravilhoso. Ou caminhar no sobrenatural, ter o espírito que havia em Caleb e Josué, dizendo: eu não sei como vai ser, eu não sei como é que vai ser quando a gente entrar na terra prometida, mas se Deus prometeu, Ele está indo à frente, Ele vai fazer. Meu querido, precisa haver uma contaminação positiva que alcance toda a igreja em relação aos propósitos de Deus. E eu quero que você feche os seus olhos e que você ore colocando diante do Senhor não só a sua vida, a sua família, mas como parte desse corpo e desse povo. E a pergunta que eu te faço hoje: a gente pode contar com você? Será que você está nesse barco? Esse barco é animado, hein? Tem a história. Vou logo dizendo. Quando Deus começa a mexer, a coisa fica animada. Mas será que você está nessa junto? Feche seus olhos. Vamos cantar alguma coisa. Que à medida que nós cantarmos, se alguém puder desligar a luz ali, seria interessante, um momento de reflexão. Feche seus olhos. Qual é o alinhamento que você escolhe hoje? Será que você hoje está aqui como povo? Eu hoje falo muito como povo, como apóstola sobre a vida de cada um de vocês. Será que a sua resposta para os planos e projetos de Deus são as respostas de quem está disposto a caminhar por fé? Nós vamos cantar, e à medida que nós cantarmos, se você é um desses que nós podemos contar, eu quero que você venha aqui à frente. Não estou falando ainda de oferta, não estou falando nada disso. Eu só quero um alinhamento, uma sintonia de decisão como igreja. Vamos cantar e você fique livre em relação a isso. Amém, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Veja as marcas que Ele colocou em ti. De restauro, de renovo, te atraiu para os seus braços de amor. Não estamos falando de doação, de dinheiro, ainda não. Nós estamos falando de tempo disponível. Estamos falando de empenho, decisão. Sim, Senhor. Você é especial
chamou para sermos um povo, meu querido, uma família. Um povo não anda um ou outro sozinho. Dependemos uns dos outros. A sintonia precisa haver entre nós, cada um na sua medida, na sua possibilidade, mas unidade de objetivo. Deus tem um futuro que é único para nós como igreja, que não é como outras igrejas, não é como outras pessoas, é o futuro que Ele tem para nós. E depende de nós estarmos unidos nesse objetivo, nesse propósito. Sintonia. Caminhamos debaixo de uma palavra, caminhamos debaixo do entendimento. Não caminhamos por aquilo que hoje se fala, a probabilidade, as possibilidades, o que é fácil, o que é possível. Não, a nossa rota é outra. Você que está online, você faz parte desse povo também, querido. Estamos completando 20 anos em agosto. Quantos foram tocados nesse lugar? Quantas famílias restauradas, como falávamos de manhã? Quanto Deus fez, quanto Deus despertou o seu ministério nesse lugar, o quanto o Senhor abençoou sua família nesse lugar. Você faz parte, meu querido, você está envolvido, você faz parte. Por mais que você pense que é apenas um detalhe, você faz parte desse povo, você faz parte dessa família. E o desafio é de todos nós. Um só Deus. Você pode cantar forte? Um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só Deus, um só Deus, um só Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa unção de unidade, que é uma unção que vem sobre a cabeça, que é Cristo, a liderança que desce pela barba e alcança o corpo, que é Cristo, corpo de Cristo. Deus, em nome de Jesus, que essa unção de unidade, essa unção de caminhar juntos, que tenhamos essa sintonia no nosso caminhar. Aqueles que estão em casa, aqueles que receberão essa palavra, Deus, que hajam uma só fé, um só caminho, uma só direção. Nós nos submetemos como povo, como família, nós nos submetemos e ousamos a caminhar por fé, ousamos caminhar no sobrenatural, como é o nosso chamado desde 20 anos atrás. Caminhar daquilo que nós não estamos vendo, enfrentar os desafios que virão, mas sabemos que o Senhor tem prometido. O Senhor nos deu esse lugar, uma terra prometida,
Ainda falta conquistas aqui, e nós nos dispomos a essas conquistas nesse tempo. Não passa de nós, Senhor, para outra geração, essa responsabilidade que é nossa, para os nossos filhos, para os nossos netos usufruírem, para que eles tenham outros desafios, e esse é o nosso. Não passa de nós, Senhor. Que o Senhor olhe para nós e encontre corações dispostos, corações dedicados, corações corajosos para enfrentar o que o Senhor tiver diante de nós, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, meu querido. Contamos com você. Dentro desse espírito, eu quero te convidar a trazer a sua oferta, seu dízimo, entendendo que já é uma semeadura para a terra prometida, já é uma semeadura para o que Deus tem aí adiante de nós. Então, se você precisa de envelope, levante sua mão, os servos vão até você, traga seu dízimo, sua oferta. Deus tocou o seu coração com alguma oferta especial nesse sentido, deixa o Senhor te usar. Você que está em casa também, você pode participar desse momento, um momento simbólico de trazermos a nossa oferta diante do Senhor. Amém? Pode trazer. Quem estiver com sua oferta aí na mão, fique à vontade, possa vir.
abençoamos essas ofertas, esses dízimos, semeadura do teu povo que oferta com alegria, adoração ao Senhor, através das nossas ofertas. Que o Senhor receba, que o Senhor abençoe a cada um daqueles que ofertaram, aqueles que não puderam também, que o Senhor dê condições, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor, nós temos um aviso importante e depois estaremos